Sejam bem-vindos! Esta semana nós fizemos um vídeo falando sobre o possível salário mínimo de 2021. Muitos amigos entraram em contato conosco perguntando: e as aposentadorias e pensões do INSS que recebem acima de um salário mínimo? Qual será o percentual? Qual será o reajuste? Vejam, INSS 2021, com salário mínimo em R$ 1.088, saiba como ficarão as aposentadorias e pensões que recebem acima de um salário mínimo. A maioria dos beneficiários do INSS, mais de 70%, de todos os beneficiários do INSS recebem um salário mínimo e eles provavelmente terão um aumento de 4,1%. Porém, todos os demais, aqueles que recebem acima de um salário mínimo, ainda dependem do conhecimento do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do ano de 2020. Isso só no final de dezembro, quando sai a inflação oficial. Então vejam, se a mais recente projeção do Ministério da Economia para o mínimo de 2021 se confirmar em R$ 1.088, a maior parte dos aposentados deverá ter reajuste para este mesmo valor. Isso acontece porque o salário mínimo serve como base para BPC/LOAS e para as aposentadorias e pensões do INSS que recebem um salário mínimo. Então seria em 4,1%. E para quem ganha acima de um salário mínimo. Porém, para todos aqueles que recebem mais de um salário mínimo, mesmo que seja poucos reais, a regra muda. O reajuste é feito, como falamos, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Agora vejam um dado interessante. No acumulado deste ano de 2020, o INPC está com alta de 3,93%, que é bem próximo aos 4,1% que o governo federal provavelmente concederá para o salário mínimo. Porém, nos últimos 12 meses, o INPC subiu 5,2%. Vejam que dá 1,1% acima dos 4,1% que o governo federal prevê para o salário mínimo. Se este mês de dezembro seguir o mesmo ritmo e houver uma alta acentuada, há a possibilidade de quem ganha mais ter um reajuste maior que 4,10%. Ou seja, quem ganha mais de um salário mínimo teria um reajuste maior de quem ganha apenas um salário mínimo. Isso já aconteceu e depois o governo repôs essa diferença que ficou para quem recebeu acima de um salário mínimo e para quem recebeu até um salário mínimo. O governo faz a previsão, o salário começa a valer a partir de janeiro e já é pago em fevereiro. Porém, para quem ganha mais, provavelmente de imediato receba um pouco mais dos que ganham apenas um salário mínimo. Porém, isto é uma previsão, porque ainda não se sabe a inflação do mês de dezembro. No caso do teto previdenciário, se tudo isso acontecer como está previsto, esse teto passaria de R$ 6.101 para R$ 6.351,20. Novamente, este ano, como falamos, não haverá o ganho real. Então, para os amigos que nos perguntaram, quem ganha acima de um salário mínimo, as aposentadorias e pensões, qual é o percentual? Ainda não é conhecido. O governo
pretende 4,10% para o salário mínimo, as aposentadorias e pensões que recebem até um salário mínimo. Mais de 70% dos beneficiários do INSS. Porém, esses outros que recebem acima de um salário mínimo só no final deste mês de dezembro, que é quando conheceremos o INPC do ano de 2020. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, serve de base para aumentar, para reajustar esses benefícios. Como falamos, provavelmente se a inflação de dezembro subir além da média, quem recebe mais de um salário mínimo, aposentadorias e pensões, terá de imediato um percentual maior no reajuste das suas aposentadorias. E o governo depois pode fazer este recálculo para quem ganha até um salário mínimo, que todos recebam o mesmo percentual. Então aí está, pessoal. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos.